Olá, povo de Deus, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Obrigado mais uma vez por estarem assistindo os vídeos que eu estou fazendo, tá? Eu sei que tem alguns erros de edição e tem algumas coisinhas para consertar, mas vocês vão ter que me aturar desse jeito por enquanto, até eu pegar um pouquinho mais de prática, tá bom? A gente vai então hoje para o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 6 em diante, para vocês terem noção. Esse capítulo aqui faz parte do Sermão da Montanha, dos conselhos que Jesus nos deu. E entre esses conselhos vem o conselho de como a gente deve orar. A partir do verso 6 fala o seguinte, do capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Olha que interessante aqui. Deus pede para você entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta e Deus vai em secreto te ouvir. O que significa isso? O poder de Deus é o poder que ele consegue ler o que está dentro da sua mente, o que vai dentro do seu coração, mesmo que você não fale nada. E olha que interessante aqui, ele pediu para não usar de vãs repetições. Vou contextualizar um pouquinho o texto aqui. A oração não vai servir para você querer convencer a Deus de alguma coisa. Eu vou confessar para vocês que muitas das minhas orações eram feitas para convencer a Deus. Era como se eu falasse para Deus o seguinte: Deus, faça tal coisa para mim, por favor. Passou 3 dias, eu não vi essa oração ser respondida, lá vai eu novamente, Deus, lembra daquela oração de 3 dias atrás? Então, eu estou aqui novamente, Deus, eu estou tentando te convencer, por favor, realiza aquilo que eu pedi. E Deus não faz, depois eu fico orando e converso e falo e persisto, como se eu quisesse convencer a Deus a me atender. A oração não foi feita para isso, tá? A oração nada mais é do que uma conversa que você tem que ter com Deus. Outra coisa interessante que eu quero falar para vocês é a respeito de como a gente faz a oração. Não sei se você já percebeu, mas a oração em público, geralmente tem pessoas que gostam de enfeitar demais. Provavelmente você já ouviu aquela oração em público que fala assim, mais ou menos assim: Inefável Pai que habita nos mais altos do céu, tu que nesse momento estás conosco, e começa a botar umas palavras difíceis ali até para entender, né? E eu acho um pouco estranho isso, não sei você, mas eu sei que pode estar falando que, mas quando a gente está perante uma autoridade, a gente tem que usar uma linguagem mais coloquial, tudo mais assim, então Deus é o criador de tudo, então a gente tem que usar essa mesma linguagem. Não creio que é desse jeito. Por que que eu não creio? Porque eu vi um Deus se tornar carne, habitar entre nós, nascendo pobre, falando a linguagem do povo, falando com pobre, falando com pecadores. Ele não fazia distinção de pessoas, tá? E as pessoas até de mais intelecto, tudo mais, eles viam em Jesus, né, que ele tinha autoridade no que falava. Às vezes não é a palavra, mas é o jeito. Então, Jesus ele demonstrava autoridade no que ele falava. E eu creio que a gente não precisava usar esse tipo de linguagem. A gente poderia usar uma linguagem mais natural possível para falar com Deus. Quando eu falo isso, eu não quero abrir uma brecha para que Deus seja chamado de teu mano, né, o cara lá de cima. Deus ele merece todo o respeito. Lembre-se sempre, Deus é criador e nós somos criatura. Deus merece respeito. Mas isso não significa que a gente precisa usar de forma coloquial as palavras. A gente pode ter o respeito para com Deus falando de naturalidade, falando com uma naturalidade para com Deus. Não precisa ser todo floreado. Pode rasgar o seu coração a Deus, porque o que é a oração? É uma conversa. Você vai ter uma conversa com Deus. E nessa conversa você vai falar das suas tristezas, vai falar das suas felicidades, vai falar das derrotas, mas também vai falar das vitórias.
vai falar para Deus que você precisa sempre da ajuda dele, que você depende dele, que você precisa ser transformado. E olha que interessante no verso 8, fala que Deus já sabe tudo que a gente necessita antes de pedir. Então a gente não precisa convencer a Deus, porque Deus sabe. Deus já sabe. Uma dica para você é o que está em Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aprenda a descansar em Deus. Lembrando que a oração não é para convencer a Deus. A oração é para você conversar como se fosse um amigo, mas tenha respeito, porque Ele é Deus, Ele é Criador e você é criatura. Obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.